Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Então, hoje eu queria trazer uma palavra para vocês, porque enquanto eu tava deixando as minhas filhas na escola, para quem não sabe, eu moro em Londres e agora a gente tá entrando numa estação nova, num novo ciclo aqui em Londres, né? Aí no Brasil as pessoas não conseguem perceber essa mudança porque geralmente é sempre muito calor, né? Então você acaba não percebendo a mudança das estações, mas tudo na vida é um ciclo novo, né? Tem o tempo para todas as coisas. Então eu tava levando as minhas filhas para a escola e eu comecei a reparar. Comecei a olhar, né, para as árvores, comecei a olhar para as folhas, comecei a olhar para o chão. E aí nesse momento a gente começa a refletir, né? É um momento mais de reflexão, um momento mais de meditação, né? Aí Deus fala conosco, né? E aí eu olhando para aquelas folhas caindo das árvores, porque agora a gente está entrando numa estação chamada outono, né? E o outono ele tem as suas próprias características, né? Ele acaba deixando de ter as características do calor, né? Igual tem o verão, que o verão é quente, né? É uma estação alegre, onde o sol, né, tem Você consegue ver, por exemplo, o dia mais longo. Aqui em Londres a gente tem, quando é no verão, os dias, você consegue ver a luz do dia, até geralmente umas 8 e pouco, 9 e pouco da noite. Começa a escurecer às 9 horas da noite. Então os dias são mais longos, né? O clima é um pouco mais quente, até o humor das pessoas é mais alegre, né? E o outono, né, ele traz consigo as suas próprias características. O outono, ele traz a mudança de clima, né? Que então o frio, né, começa a chegar, né? A temperatura muda, começa a cair a temperatura lá pelos seus 9, 10, 12 graus e também traz consigo a mudança das folhas, né? Então, as folhas nas árvores que antes você conseguia ver frutos, ver vida, agora no outono ela começa a ficar, as folhas ficarem amareladas, laranjadas e na cor vermelha, e elas começam a cair das árvores. Então, é um tempo onde você vê uma mudança na estação, né? Então a gente consegue ver. E quando a gente fala de estação, cada estação, a estação ela nos remete a frutos, né? Cada estação tem o seu próprio fruto. Né? Cada estação tem a sua característica, né? O outono, o inverno. Depois do outono vem o quê? O inverno, que o inverno é frio, muito frio. Geralmente neva, né? Quase não tem muita vida. Até o próprio humor das pessoas mudam também, né? A gente consegue ver as pessoas no meio da rua, assim, mais tristes. É um momento mais depressivo, ao qual o dia, né, é mais curto e a noite é mais longa. 4 horas, 3 horas da tarde, você já começa a ver mudando, né? Então, o que antes, 3, 4 horas da tarde ainda era dia, no outono e inverno começa a ficar noite. Então, é um tempo ao qual as pessoas tendem a ficar mais depressivas, né? Tendem a ficar mais introspectiva, né? Mais para dentro de si próprio. E aí, nesse momento de reflexão, qual eu estava andando para casa, olhando para as árvores, olhando para o clima, para a mudança, né, desse novo ciclo que se inicia, porque a vida é feita de ciclos, né, tudo tem o seu tempo para todas as coisas. Então, eu me debati com aquela palavra que está em Gálatas, né, me veio à minha memória a palavra dos frutos, né. Então, cada estação, ela dá o seu fruto. E lá em Gálatas fala sobre os frutos do Espírito Santo e dos frutos, né, também do... As obras da carne, né? As obras da carne e os frutos do Espírito. Então, o que quer dizer os frutos do Espírito, né? Quer ver? Tá aqui, ó. Deixa eu ler com vocês. Deixa eu ver. Tá em Gálatas... tá em Gálatas 5. Você pode pegar sua Bíblia se você quiser. Lá em Gálatas 5, começa assim, falando, ó. Tá bom, vamos começar no capítulo 5, mas o verso 17. Fala assim, ó, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela nossa natureza humana. Essas duas forças, né, que é a força do nosso Espírito e a força do nosso desejo da carne, elas se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiadas pelo Espírito, não estão debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Aí, segue falando assim lá no verso 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. O que acontece? Quando a gente segue o desejo da carne, aquilo que a gente quer fazer por conta própria, sem ser guiado pelo Espírito, a gente acaba, fala lá, cometendo imoralidade sexual, impureza, sensualidade,
idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança desregrada e outros pecados semelhantes. Então, essas são as obras da carne, né? A carne, a nossa carne caída, né? Quando o pecado entrou através da vida de Adão e de Eva, né? A nossa natureza virou uma natureza caída, afastada do Senhor. Então, através de Jesus Cristo, ele nos reconciliou para perto do Senhor novamente. Mas a gente vive uma luta inconstante entre a carne e o espírito, porque nós somos constituídos de espírito, alma e corpo, diz a palavra. Então, a gente vive uma batalha constante entre o espírito e a carne, né? Porque a carne, ela quer fazer aquilo que ela quer fazer, né, que é caída, que é o que o mundo prega, né, imoralidade sexual, desobediência, né, quer ter prazeres, enfim, tudo que desagrada ao Senhor. E os frutos do Espírito já não são mais a mesma coisa. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, né, ele não é guiado por essas coisas da carne. Ele se afasta desses pecados, né? A gente não é perfeito, mas Deus, ele tem misericórdia e nos ajuda a caminhar. Aquele que se dedica a viver uma vida santificada no Senhor, eles dão os frutos do Espírito. Eles produzem esse fruto neles. Deus produz esse fruto do Espírito neles. E o que é os frutos do Espírito Santo? Tá lá em Gálatas 5:22, que tá escrito assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as suas paixões e os desejos da sua natureza humana, a natureza caída. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Ou seja, nós que somos filhos de Deus, nós que buscamos ser semelhantes ao Deus Altíssimo, né? Nós que somos justificados pelo sangue do Cordeiro, né? Por Jesus Cristo que morreu por nós e se fez pecado em nosso lugar, nós devemos andar segundo os frutos do Espírito. Então, nessa nova estação, que no caso, aqui no Reino Unido está entrando o outono, lá no Brasil está entrando a primavera, que também é uma nova estação. A primavera, ao contrário do outono, a primavera ela começa a dar frutos. Então, a primavera ela começa a nascer folhagens, nascer flores, florescer. Então, é a falta dos frutos, ou seja, que é a natureza caída. E o outro é o nascer dos frutos, que é, no caso, né, os frutos do Espírito, né? Então, nessa manhã, que a gente possa ficar com essa reflexão nesse dia de hoje, de que a estação sempre muda, mas os frutos, nós devemos permanecer nos frutos do Espírito, né? Então, a partir do momento que essa natureza, que essas estações, elas vão se transformando, a cada 3 meses surge uma estação nova, né? Que depois do outono vem inverno, primavera, verão. Então, assim, as estações, elas vão mudando, vão se iniciando novos ciclos, né? E o que eu deixo para nós hoje é que, apesar da mudança das estações, que apesar delas modificarem, mas que os nossos frutos possam permanecer. Frutos para a vida eterna. Frutos de amor, de esperança, de paz, de alegria, de domínio próprio, que nós possamos deixar sermos guiados pelo Espírito de Deus e que a gente possa amortecer a nossa carne, para que a gente possa... que a gente não venha fazer aquilo que der na telha da gente fazer, mas que a gente viva uma vida em constante concordância com o Espírito, para que a gente ande, né, em conformidade com aquilo que o Espírito quer pra gente. Então, que a gente possa ter uma vida de devoção ao Senhor, de entrega ao Senhor, de perguntar: Senhor, o que eu vou fazer hoje? O que o Senhor tem pra mim hoje? E viver uma vida, porque o Espírito Santo, ele é o teu melhor amigo. Então, que você possa aprender a ter esse momento de como eu posso dizer, de vocação, de estar vocacionado aos desejos do Senhor, né? Que a gente possa estar em concordância, em constante, que o nosso espírito esteja conectado com o Espírito de Deus, porque o Espírito, ele fala.
Através da palavra, através de louvores, né? Pra gente guerrear e sair vencedores, a gente deve colocar louvores dentro da nossa casa. Que os louvores possam sair da nossa boca, adoração ao Senhor, né? Invocar o nome dele. E Deus, ele vai te fortalecer, Deus, ele vai te dar graça, vai te favorecer. A partir do momento que você se colocar na presença dele e possa vir as batalhas, as dificuldades que vierem. Se você estiver enraizado, se as tuas raízes estiverem enraizadas no Senhor, pode vir a tempestade que vier, mas ele será o teu guia, né? Ele será aquele que diminui as tempestades, que acalma as tempestades, e ele faz você andar sobre as águas. Ele é a tua rocha, ele é o teu protetor, e ele não dorme, tá bom? Então fica com essa palavra, que você venha frutificar os frutos do Espírito Santo, e que você possa ter sabedoria no teu agir, no teu falar, no teu portar, no teu pensar, em todas as áreas da sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz do Espírito Santo de Deus, na paz do Senhor.